Olá, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje é História. Vamos ver a nossa aula de História, o que será que nós vamos estudar? Mas antes disso, eu gostaria de pedir para que vocês colocassem aqui nos comentários eu vi e o nome de vocês. É muito importante para que vocês coloquem o nome de vocês e o eu vi. Tem gente colocando só eu vi e eu preciso que coloquem também o nome de vocês, tá bom? Para que a prof saiba que vocês estão olhando, estão acompanhando os vídeos e estão entendendo a matéria que a prof está dando, tá bom? Certinho? Vamos lá então. Para a nossa aula de hoje, nós vamos estudar o nosso livro de história. Mas antes disso, nós vamos relembrar um pouquinho do que nós estudamos nas aulas passadas. Vocês lembram que na outra aula que nós tivemos, a prof explicou um pouquinho para vocês sobre os nômades, sobre o sedentarismo. Vocês lembram dessa parte? Que antes os seres humanos eles viviam isolados. Também pedi para que vocês vissem um filme. Que filme será que eu pedi para que vocês vissem? Lembram? Esse filme fala sobre uma família que vivia numa caverna. Quem é que olhou esse filme? Esse filme é super legal e fala muito bem o conteúdo que nós estamos falando. Claro, bem ilustrativo, mas ele traz de uma forma bem dinâmica o que mais ou menos aconteceu há muitos anos atrás, na pré-história. Então fala de uma família que vivia nas cavernas, que tinha medo do escuro, medo da noite, então eles se escondiam. Depois eles conheceram um rapaz que ele dominava o fogo, que já era um ser mais evoluído, porque todas as pessoas, a história, o que conta, né, o que os historiadores contam, é que a evolução aconteceu com o tempo, então nem todos evoluíram no mesmo tempo. Tiveram pessoas que evoluíram mais rápido e pessoas que demoraram um pouquinho para evoluir. Então ali no filme mostra uma pessoa mais evoluída, né, que já domina o fogo, que já conhece o dia e a noite, já sabe que tem a questão da caça, já sabe que tem que caçar para se alimentar, como fazer isso de uma maneira mais estratégica. E temos uma família que não tem essa percepção, que não sabe ainda disso daí, que não sabe do dia e da noite, que tem medo do escuro, né, que tem uma série de questões, uma série, como é que se diz, muito medo de tudo aquilo que acontece ali. Eles não sabem, eles têm medo do novo, né? O pai é uma pessoa que fala muito do medo do novo. E como é importante não ter medo do novo, né? Não que a prof não tenha medo, mas é muito importante a gente saber lidar, nós sabermos lidar com o novo, tá bom? Pois então, ali naquele filme mostra bem certinho o que nós vamos estudar a partir de agora também. Que ali fala daquela família que foi se desenvolvendo e no final do filme ele mostra uma transformação. O que aconteceu com aquela família depois de vencer aquele medo, depois de passar por todas aquelas experiências que eles passaram. Eles conheceram lugares novos, eles conheceram florestas, animais diferentes, perceberam que viver em equipe e em bando era muito bom, que eles conseguiam caçar melhor. No livro traz também algumas coisas que eu puxei desse filme, tá? Então ali nós vamos estudar a página 32, 33, 34, 35, 36 e 37. A prof deu todas essas páginas do livro para vocês, porque são as páginas do capítulo, da unidade no caso, né? Para terminar a unidade. Então nós temos ali o capítulo 4, que fala assim, ó, a agricultura e a ocupação do espaço. Então fala sobre o desenvolvimento, o processo de sedentarização. Ali fala um pouquinho sobre o que a prof falou na aula passada, né? Que milhares de anos eles não sabiam viver assim, que eles viviam muito em lugares fechados. Depois, com o tempo, eles perceberam que viver em lugar onde tinha água era melhor, porque os animais estavam no lugar onde tinha água. Onde tinha água, tinham lugares mais frutíferos, né? Tinham lugares que podia acontecer eles não sabiam ainda, mas uma plantação. Então eles começaram a observar
que as sementes, ao cair do chão, elas germinavam, elas viravam uma fruta, elas viravam uma semente que dava frutos depois. Então tudo isso foi de uma observação. Partindo disso, eles começaram, não eram mais nômades, né? Nômades é aqueles seres que viviam, aquelas pessoas que viviam, que não tinham moradia fixa. Então eles passaram a ter uma moradia fixa, a viver mais perto de lugares banhados por água, rio, mares, né? Que eles perceberam que nesse lugar a convivência era mais tranquila, era mais fácil, não precisava se desgastar tanto correndo atrás de água e de alimento. Ali era um lugar mais fértil, por isso que eles viviam ali. Eles também começaram a observar que nesses lugares onde tinham lugares mais férteis, né, que poderia ser feito uma plantação, eles começaram a perceber como era bom viver nesse lugar, como era legal para plantar, para colher, para ter frutos, né? E eles começaram no decorrer do tempo a desenvolver técnicas para isso, né? Instrumentos para essa plantação. Então antes eles usavam pedaços de ossos, você lembra que a prof trouxe para vocês, explicou um pouquinho da era da pedra lascada. Pois então, no decorrer do ano, no decorrer do tempo, eles foram se desenvolvendo e desenvolvendo essas técnicas. Eles não usavam só apenas instrumentos brutos, mas sim instrumentos já específicos para aquela área. Então eles usavam já um instrumento que era para agricultura, para plantação. Eles foram desenvolvendo essa habilidade no decorrer dos anos. Essas técnicas foram se desenvolvendo, mas ainda hoje a gente usa técnicas de muitos anos atrás, como arar a terra. Isso é um processo muito importante, eles descobriram lá no início e ainda se faz até hoje, para que a terra fique melhor, mais fofinha, que dê um fruto mais tranquilo, mais fácil, né? Vamos dizer assim, que ele se desenvolva melhor. Além da agricultura, que é a questão de plantar os alimentos, né, e se alimentar desses alimentos que vêm da terra, eles também começaram a prestar atenção nos animais e a domesticar esses animais. Eles agora não viviam com medo mais dos animais, mas eles dominavam esses animais. E aí veio então a pecuária, se desenvolveu a pecuária, que é a criação e a domesticação desses animais, que eles usam então para cuidar do pasto, vamos dizer assim, cuidar da casa, são esses animais que a gente tem, e também animais que a gente se alimenta. Depois vem então a questão da venda desses animais, né? Isso tudo foi no decorrer dos anos. Eles perceberam também que a fixação num lugar, que quando eles ficavam no lugar, era mais tranquilo, era mais seguro viver num lugar do que viver mudando de lugar. Eles se desgastavam muito, trocando de lugar, levando as suas famílias por lugares diferentes em busca de novos alimentos. Eles perceberam então que era mais tranquilo, a vida, a qualidade de vida era melhor quando se vivia num lugar. Então se instalava nesse lugar, se fazia então uma, que a gente fala hoje, que a gente sabe que é uma agricultura do lugar, né? Que é ter a agricultura ali, cuidando da plantação, né? Cuidando árvores, plantando para comer, que era muito mais tranquilo, que é ter a domesticação dos animais, cuidando daqueles animais e não só se alimentando da terra, mas também se alimentando de alguns animais. Era mais tranquila a vida do que viver trocando de lugares. Pois então, aqui no livro, voltando agora para o livro, nós temos aqui a página 32 e 33. A página 32 fala um pouquinho do que a prof conversou com vocês agora. Na página 33 fala assim, ó: releia o texto e marque X para verdadeiro e F para falso. Então nós temos algumas alternativas ali. O desenvolvimento da agricultura acelerou o processo de sedentarização dos grupos humanos. E aí, é verdadeiro ou é falso? Vou ler outro. Como não havia técnicas Como não havia técnicas para agricultura, meu Deus, como não haviam técnicas para cultivar a terra, os grupos humanos deixaram
a plantação e abandonaram as técnicas férteis? Será? Vamos pensar. Depois, na atividade número 2, diz assim, ó, assinale a imagem que mostra um instrumento agrícola e um não que era usado há 12 milhões de anos. Então, qual que não era usado? Mostram que era usado e mostram que não era. Qual que não era usado? Qual que não era usado? 3. Utilize as palavras e a seguir para preencher as lacunas do texto sobre o início da prática agrícola. Então, vocês vão ler esse textinho, vão ver as palavras. São palavras como técnicas, sementes, pedra polida e domesticar. Então, vocês vão ver onde é que se encaixa, pensando no texto, pensando naquela explicação que a prof deu, aonde que se encaixa. Depois, na página 34, tem uma outra explicação, uma outra parte do texto que fala mudança do modo de vida dos seres humanos. E aí explica um pouquinho sobre a domesticação dos animais, sobre o desenvolvimento dos instrumentos e recursos naturais, fala um pouquinho sobre o crescimento da população, que foi a segurança, né? Um pouquinho das técnicas que foram usadas. Aí depois, na página 35, fala assim, tem 2 perguntas para responder e a número 6, que é de assinalar. Então, nós temos ali número 4. Por que as técnicas agrícolas provocaram grandes transformações no modo de vida de muitos grupos humanos? Por quê? Tá ali, só pesquisar. 5. Por que a agricultura tornou-se tão importante para a vida dos seres humanos? Por que será? Também tá a resposta ali, tá? 6. Assinale 1 para as características mais marcantes do modo de vida dos nômades. Então, 1 para nômades. E 2 para mudanças que ocorreram durante o processo de sedentarização, tá? Então, número 1, nômades. Número 2, sedentarismo, tá? Então, vocês vão ver ali o que cada uma representa. Vou dar uma lida aqui para que vocês pensem e reflitam, tá? Então, coleta de frutas e vegetais na natureza. Coleta. Eles iam, pegavam e comiam para sobreviver. Abrigos feitos de pedra e madeira. Quando que aconteceu os abrigos? Quando que começou a acontecer os abrigos? Tá? As construções. Quando que desenvolveram as construções? E por que desenvolveram as construções? Vocês lembram? Usavam ferramentas de pedra lascada. Depois a outra ali, ó, cultivo de vegetais, baixa de expectativa de vida, eles viviam menos. Quando que eles viviam menos? Quando que eles passaram a viver mais? Por quê? Depois, aumento do número de nascimento, maior quantidade de alimentos. Quando que eles tiveram abundância de alimentos? Também explica lá. Depois nós vamos para a página 36, tem mais um pedacinho do texto que fala assim, a organização social dos grupos humanos, que fala um pouquinho, traz um pouquinho daquilo que nós estudamos na outra aula sobre a vida dos nômades, né, sedentários, que aconteceu há milhares de anos atrás. Por um longo período eles eram nômades, depois eles passaram a se desenvolver, a fixação dos grupos humanos e a convivência constante trouxeram necessidades de organização social. Então eles passaram a ter que se organizar para viver em comunidade. Eles já não viviam mais só naquela família, né? Só aquele grupinho de pessoas pequeno. Já passaram a viver em comunidades maiores, maior quantidade de pessoas. Então eles precisaram se organizar para isso. Não era, né, só viver junto. Então teve que ser feita uma organização ali. Ali explica um pouquinho como que foi feita essa organização, tá? No início. Aí, na página 37, fala as transformações, a atividade 7, as transformações na história pode ser de curta ou longa duração. Então, o que aconteceu? Foi de curta ou longa, né? Então, ele pergunta um pouquinho ali sobre a transição dos nômades do sedentarismo. Pode ser considerada uma mudança longa ou curta? O que vocês acham? Lembra que a prof explicou, trouxe na reguinha para que vocês entendessem? E aí?
8. Quais mudanças na organização social ocorreram durante o processo de sedentarização? Vocês lembram que a prof falou que agora há pouco, que na página 36 fala sobre isso? Então me explica um pouquinho sobre essa atividade ali. Vamos ler, tá? Não vou responder, mas tá ali no texto. Como é que eles fizeram para se organizar em comunidade? Primeiros, hoje a gente se organiza de uma maneira bem diferente, mas como é que eles faziam para se organizar naquela época? Atividade 9, marque V para verdadeiro e F para falso nas alternativas a seguir. Então tem ali, ó, o processo de sedentarização dos seres humanos ocorreu ao mesmo tempo na Ásia, na América e na Europa? Foi tudo mesmo na mesma época? Lembra que eu comecei falando sobre isso? Tudo aconteceu na mesma época ou aconteceu aos poucos, com algumas pessoas aconteceu primeiro e depois aconteceu com as outras? Os clãs eram formados por diversas famílias que partilhavam da terra e instrumentos de trabalho? E aí, verdadeiro ou falso? Vamos pensar. Até aí, tá? Até a página 37. Então a prof colocou essas páginas do livro que tem texto e atividade sobre o texto. Ela é bem tranquila de fazer, é bem facinho, bem legal, tem a ver com a nossa aula da semana passada. Quem viu o filme tá de parabéns, quem não viu, corre lá para ver esse filme que é muito, muito, muito legal. Ele fala sobre uma família bem divertida, tá bom? Tudo de bom para vocês, uma excelente aula. Qualquer dúvida me chamem no meu e-mail, coloca ali a pergunta que vocês precisam saber, tá bom? Certinho? Grande beijo, tudo de bom para vocês!